Bom, aqui Jesus ele vai começar a falar a respeito de por parábolas. Claro que do capítulo 1 até o capítulo 13, lá no Sermão do Monte, Jesus também fez uma simbologia com parábola, né? Quando ele falou aqueles que edificam a sua casa sobre areia, enfim. Então, o que é parábola? Parábola, Jesus usa de analogia, usa simbologia para expressar aquilo que ele estava querendo dizer através de parábolas. Então aqui, Jesus ele faz a parábola do semeador. Quem é o semeador? O pregador. É o que estou fazendo agora aqui, anunciando a palavra de Deus. Eu sou o semeador, mas a semente não é minha. A semente é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, eu vou ler aqui o verso 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao redor, por isso, entrou num barco e assentou-se quando toda a multidão estava em pé na praia. E falou muitas coisas por meio de parábola, dizendo: um certo semeador saiu a semear. Então aqui, o semeador é o pregador da palavra, que vai com a semente que é a palavra do Senhor. Então, a responsabilidade nossa do pregador é semear. Qual é o fruto que vai ser colhido disso? Apesar que Isaías vai dizer, né, que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Quando ela é semeada, ela tem um retorno, né? E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra parte em um terreno pedregoso, e não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas quando saindo, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os semente produziu 100, outros 70, e a outra 30 por 1. Verso 9. Verso 9 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximou-se dele os discípulos, porque fala por meios de parábolas. Verso 11 respondeu: para que vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Vamos entender aqui o que Jesus disse: a eles não é dado. Jesus aqui está se referindo para os religiosos daquela época, para os homens religiosos daquela época. Aí então que no versículo 13 diz assim, por isso lhe falou por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvidos não ouvem e não compreendem, para que se cumprisse a profecia de Isaías: certamente ouvireis e não compreendeis, certamente vereis e não percebeis. Verso 15: pois o coração deste povo está endurecido, ouviram e má vontade os seus ouvidos, e fecham os olhos, para que não vejam, e com os olhos nem ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertem e os cure. Versículo 16. Foi a mesma palavra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala dos bem-aventurados, quer dizer, bem-sucedidos. Então, esse povo estava alegre e feliz, como nós estamos agora. Nós temos o privilégio de ouvir do próprio Deus, que é o Cristo encarnado, sobre os bem-aventurados. Assim, olha, bem-aventurados sois os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver e verdes, mas não ouviram ouvir, mas ouves e não ouvem. Escutai, pois, a parábola do semeador. Agora aqui Jesus,
ele vai fazer a explicação com respeito à palavra, sobre a semente. Quando o pregador sai pregando, a palavra ela sai caindo em certos terrenos. E no decorrer da situação que a palavra é semeada, tem algumas coisas que acontecem. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas ouvem o evangelho, ouvem a palavra e não conseguem ter firmeza sobre ela. Porque ele diz assim, ó. Ouvindo alguém, escutai, pois, a parábola... Hello, moto. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo eles alguém a palavra do reino, não entende. Então, irmãos, versículo 19, 20. O que foi semeado em um terreno pedregoso é os que ouvem a palavra e recebem imediatamente com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Vamos entender. A palavra que foi semeada, a semente que foi semeada pelo pregador, essa palavra ela caiu entre o caminho. E veio as aves do céu e comeu, né? E arrebatou o que foi semeado no seu coração. Então a segunda semente, quer dizer, a palavra de Deus, ela caiu entre os pedregais, né? Quanto aos pedregais, a raiz não se aprofunda e logo a sedução, as coisas dessa vida, logo abandona. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, e as perseguições deste mundo, e a sedução e a riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Verso 23. Entretanto, o que foi semeado numa boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e dá fruto, e produz 100 e 70 por 1.